nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Glória a Deus. Igreja, olha para mim. A mensagem de hoje que Deus me tocou para pregar para você é que Deus está acima dos seus problemas. Repita comigo: Deus está acima dos meus problemas. E nada melhor do que a Bíblia. Por isso que a gente, quando nos reúne aqui, a gente usa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Porque nela está a direção certa para a nossa vida. Diga assim seja. Então a gente vai ler aqui uma mensagem de uma pessoa que estava assim, passando por problemas, mas essa pessoa percebeu que para ela vencer, ela tinha que colocar Deus acima daquela situação. Vamos ler a palavra. Lucas 9:37 diz assim: no dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que, dentre a multidão, surgiu quem? Um homem, dizendo em alta voz, ele estava gritando: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é único. Então olha para mim, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Primeira coisa que me chama a atenção aqui nessa mensagem é a atitude desse homem. Observe que ele não teve vergonha, ele não se preocupou com o que as pessoas iriam pensar dele, ele não olhou para as dificuldades, porque havia uma multidão ali, e ele teve que gritar para chamar a atenção do Senhor Jesus. Outro detalhe é que esse homem, ele percebeu que ali seria a oportunidade dele. Ele estava perto de Jesus. Então ele pensou: hoje é a minha oportunidade. Ou eu tomo atitude agora, ou eu não sei quando é que eu vou ver Jesus de novo. Toda vez que a senhora e o senhor saem de casa e vêm na igreja, você está ganhando uma oportunidade para resolver um problema. Sabia disso? Problemas são resolvidos na presença de Deus, não é distante. Então, quando você vem aqui e você ora, você louva, você busca, aparentemente parece que está tudo igual, parece que não mudou nada, mas está mudando. Porque a gente vive no mundo físico, mas Deus atua primeiro no mundo espiritual. Então, primeiro esse homem, ele viu Jesus descer do monte, depois esse homem viu Jesus andar na rua, depois esse homem viu a multidão seguindo Jesus, e depois ele pensou: é agora que eu vou gritar, agora eu vou pedir ajuda, porque eu estou passando por um problema que só Jesus pode resolver. E Jesus olhou para ele quando ele falou: Mestre, peço-te que vejas o meu filho, porque é único. Ele só tinha um filho. E esse filho estava com um problema muito grave. Vamos ver qual era o problema desse rapaz. O versículo 39 diz assim, ó: um espírito se apodera dele. E de repente, o menino grita. E o espírito o atira no chão. Faz ele convulsionar até espumar pela boca. E dificilmente o deixa, depois de o ter atormentado. Olha para mim, olha o que o demônio fazia com o filho daquele homem. É uma situação triste, é uma situação lamentável. Você vê que o pai, ele até falou para Jesus o que o mal provocava no seu filho. Espumava pela boca, caía no chão, atormentava o menino, dificilmente o espírito saía. Eu já atendi casos que o pai, ou a mãe, ou o familiar tentava expulsar o mal e não conseguia. O mal ria, debochava, aí tem que ir um servo de Deus para expulsar aquele mal com autoridade. Olha que situação. E esse pai estava assim, ele estava desesperado. Ele tentava ajudar o filho. Pensa que o pai não tentava expulsar o demônio? Claro que o pai tentava, mas não conseguia. Por isso ele foi até Jesus.
Existem situações que mesmo você amando o seu parente, mesmo você desejando o bem dele ou dela, você não vai resolver. Você não vai conseguir. Eu amo minha filha, pastor. Olha, eu amo meu filho. Eu quero que ele se liberte, mas o seu amor não está resolvendo nada. O amor é real, eu sei que você ama. Mas tem casos que só o amor não é suficiente. Vai ter que entrar o poder de Deus. Esse pai amava o filho, mas o amor do pai tirou o diabo do filho? Tirou ou não? O diabo continuava. Mesmo o pai amando, o mal continuava o quê? Atormentando o menino. O que o pai fez? Vou procurar Jesus. Porque nós temos o amor, mas Jesus tem o poder. Olha a diferença aí. Eu e você temos o amor pelo nosso parente, mas o poder não é nosso. O poder é do alto. Eu e você temos o amor, mas Jesus tem o amor e o poder. Ele tem duas coisas a mais que a gente. O amor grandioso e o poder. Repita comigo, eu tenho amor. Mas Jesus tem amor e tem poder. Quem está percebendo? Isso aqui é muito interessante. Por isso que muitas das vezes o pai ou a mãe ou o parente dá conselhos ao parente e o problema não é resolvido. Dá bom conselho, orienta, dá amor, dá respeito e o problema persiste. Por quê? Falta o poder. Falta o poder para entrar e arrancar pela raiz o mal que está ali escondido. Então existem espíritos que estão escondidos. O seu amor é real. Eu não duvido que você não ame sua filha ou filho ou o teu parente. Eu sei que você ama, mas está faltando o poder, igreja. Era o caso desse pai aqui. Eu não estou falando nenhuma asneira aqui. Eu estou indo pela lógica da vida. Esse pai, com certeza, amava o filho. Aliás, a prova que ele amava é que ele foi pedir ajuda de quem? De Deus. É como se ele dissesse, Senhor, eu amo meu filho, mas o meu amor não está resolvendo o problema. O meu amor, o querer o bem do meu filho não está tirando o mal que está nele. O que é que eu posso fazer? Veja meu filho, por favor. Ele pediu socorro. E na nossa vida é igual. Nós temos boa vontade, nós temos desejo de vencer, nós temos desejo de conquistar, mas a gente precisa do poder de Deus na nossa vida. Repita comigo, eu preciso do poder de Deus na minha vida. É isso que a gente precisa, é o poder de Deus. Você já tem amor no coração, você é uma boa pessoa, você tem caráter, tem boa índole, mas tu precisa de poder. Por isso Jesus, quando aparece para os discípulos, ele fala assim, ó, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e em todo o poder contra o maligno. Então ele deixa o poder. Depois Jesus também fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Olha o poder de Deus aí. Jesus também fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então olha o poder aí presente. Então não basta só o amor e as boas intenções. Precisamos do poder de Deus na nossa vida. Essa mensagem é uma revelação para você. É o poder de Deus. Você que está passando por uma luta, por alguma situação, ou você que quer uma bênção na tua vida, você vai orar dizendo, Senhor, eu já tenho minha fé, mas eu quero o seu poder na minha vida. Eu quero que o Senhor vá na minha frente com o seu poder, para me dar vitória. Lembra de Davi contra Golias? Davi tinha fé, boa intenção, vontade de lutar, mas precisava do poder para poder vencer. E venceu, porque o poder de Deus veio sobre Davi. Quando Deus viu que Davi tinha atitude, Deus falou, peraí, se ele tem atitude, eu vou dar poder para ele vencer. Deus sabe que você tem atitude. Deus sabe que você toma atitude para fazer as coisas. Então aguarde que Deus vai mandar o poder dele para a tua vida. E ó, eu vou lhe falar uma coisa. Deus não dá o poder dele para qualquer pessoa, não. Não é qualquer um que ganha esse poder, não. Tem que andar mesmo com Deus.
E eu acredito que você anda com Ele. Então Ele vai dar esse poder para você. O poder para prosperar, o poder para conquistar, o poder para ser feliz, o poder para vencer, o poder para você fazer a diferença. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Até agora você vê que o pai estava cheio de amor, mas estava vazio de poder. Olha só. Será que esse é o teu caso? Você é cheia de amor pela filha, pelo filho, pelo parente, mas está vazia de poder. Está faltando poder na tua vida. E esse poder você não vai encontrar em livros, num café, num restaurante, num passeio, numa viagem. Esse poder só vai se encontrar em Deus. É o caso desse pai aqui. Com certeza esse pai tinha uma boa condição, tinha dinheiro, tinha amigos, familiares, tinha médicos para ajudar, mas faltava o quê? O poder. Olha só, materialmente falando, o pai tinha tudo, mas estava vazio de Deus. O principal ele não tinha. Olha, eu prefiro não ter nada material, mas ter o poder de Deus na vida. Porque Deus está acima dos seus problemas. Vamos ler de novo o versículo 38. Lucas 9:38. Eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele. E de repente, o menino o quê? O menino grita. Olha para mim, igreja. Segura aí na parte grita, que eu vou lhe falar uma coisa da minha infância. Quando eu era miúdo, tinha lá 7, 8 anos, depois que eu fui operado aos 6 anos. Quando eu tinha lá por 7, 8 anos, minha mãe, que agora Deus a tenha, já faleceu há muitos anos, mas na altura que ela era viva, e ela fazia rituais, havia demônios que entravam em minha mãe, que eram demônios calados, muito sérios e calados. E havia demônios que entravam nela que gritavam, aos gritos. Grito, parecia que estava a casa caindo. E quando eles incorporavam nela, os que gritavam, me procuravam, olha só como são as coisas, me procuravam e pediam um cigarro, ou a bebida, ou alguma coisa que eles gostavam, ou uma espada, ou a roupa deles, que eles tinham uniforme. Minha mãe tinha um guarda-fato, olha, maior que isso aqui, ó, cheio de roupas de eventos, de cerimônias ritualísticas de bruxaria. E cada entidade tinha uma roupa específica. Um era saia, outro era roupa de guerreiro, e às vezes eles pediam para botar a roupa, eles vestiam a roupa incorporada. E era aos gritos. Então, lendo isso aqui, eu me lembrei. Realmente, o demônio, quando entrava no menino, gritava. Não era o menino que gritava, era o demônio que estava em quem? No menino. Uma coisa estranha, que minha mãe incorporada ficava com os olhos fechados e andava a casa toda. E não batia na parede, também não era ela. Havia algo nela conduzindo o corpo dela e não batia com o olho fechado para lá e para cá. Olha que situação. Quem percebe o pastor? Então eu vi essas coisas. Eu creio que Deus me deu poder naquela altura, porque eu não tenho medo desses demônios, porque também eu convivi praticamente com eles. Então eu sei quem eles são. Então a mim eles não enganam não. A mim eles não enganam nem passam a perna. Dá para detectar logo quem são eles. Porque eu creio que Deus até permitiu. Para hoje, voltando ao tempo, eu penso, peraí, Deus permitiu para hoje, como eu prego, eu saber o que falar para o povo. E se eu não passasse por aquilo, como é que eu ia falar disso? Se eu não tivesse experiência. Mas eu tive. Eu tive experiência, convivi e sei a força que eles têm. Eles não têm poder. Poder só quem tem é Deus. Mas eles têm força, os desgraçados. Eles têm força. Eles têm força. Uma vez, tinha um espírito incorporado na minha mãe, ele pegou uma gilete, botou na boca, mastigou e engoliu. Pegou a taça de vinho, quebrou a taça com a boca
mastigou o vidro. Sabe quando você mastiga o pão e engole? Era mastigando o vidro. Mastigando, virou farelo e engoliu. A brasa no chão, botou os pés na brasa, ficou mais de 1 hora em pé assim na brasa, falando lá com o pessoal lá em casa, com os outros bruxos, e eu vendo aquilo tudo. Por quê? Demônio. Quando saíram da minha mãe não tinha nada. Nem problema no estômago, nem os pés eram queimados, nem a língua estava cortada. Porque havia uma força ali dominando o corpo dela. Então eu já vi coisas. Se eu fosse contar tudo que eu já vi, vocês iam sair daqui horrorizados. Só para você ter uma ideia do que era lá em casa, lá no quintal de casa, tinha um buraco no chão. No buraco tinha um esqueleto de um cadáver. Não sei quem era, mas estava lá um esqueleto. A cabeça, estava um esqueleto lá. Para o espírito lá. Olha que situação. Então eu já vi coisas horríveis, satânicas. Minha mãe tinha um livro chamado A Bíblia do Diabo. Quando virava a capa, tinha um bode em pé e um monte de gente embaixo na foto. E um bode em pé com um tridente na mão. Ou seja, era Lúcifer, entre aspas, ensinando as pessoas a seguirem ele e não a Deus. Então, lá em casa, o clima era pesado. Então, Deus permitiu passar por isso para hoje eu saber o que pregar para você e abençoar a tua vida e libertar você em nome do Senhor Jesus. Quem liberta é Jesus. Diga glória a Deus. Quem percebe o pastor? Então, não é brincadeira. Por isso que eu digo, se alguém chegar para ti, seja vizinha, seja parente, vamos num lugar que lê a mão, que não sei o que, não vá. Não vá, porque isso aí é um golpe maligno para te derrubar. Eu quero ir por curiosidade. Se você fizer isso, você vai manchar suas vestes. E se Jesus voltar, tu fica. Tu não vai subir. E quem foi para o inferno vai saber por que foi para lá, porque a consciência não morre. A carne morre, mas a consciência fica viva. Tem gente que está no inferno que sabe por que está lá. Quer que eu prove isso para você? A parábola do Lázaro e do rico, do mendigo Lázaro e do rico. Quando o rico morreu e ele foi lá para o inferno, ele estava consciente, estava tão consciente que ele falou: ô pai Abraão, pede para Lázaro molhar a ponta do dedo na água para me refrescar a língua, olha, e avisa para minha família, para terem cuidado, para se entregar a Deus, para não virem para aqui onde eu estou. Ele estava o quê? Consciente, igreja. O corpo já não tinha, mas a consciência dele estava viva. Olha só, ele sabia porque estava lá. E Lázaro não, estava descansando. E Abraão falou: olha, ô rico, o Lázaro, em toda a vida dele, ele teve sofrimento, mas hoje ele descansa em paz. Você teve do bom e do melhor, e você não ajudou ninguém, por isso você agora está em tormento. Tá vendo? A vida é assim, ó. Ela passa. Então faça o bem agora. Ontem eu mandei uns vídeos para um dos chefes que eu tenho nas fábricas, mandei um vídeo para eles falando sobre a carreira. Quem não viu, veja depois, mas eu vou falar aqui na reunião. Certa vez um jovem olhou para o seu mestre e perguntou assim: mestre, qual é a melhor carreira que eu devo seguir? Qual a melhor carreira de vida, profissionalmente falando? E o mestre olhou bem para ele e falou assim: olha, há uma carreira muito boa e é excelente. É a carreira de ser um bom ser humano. Tem pouca concorrência, quase ninguém quer, mas os que escolhem farão a diferença. Moral da história: a melhor carreira para a sua vida é ser um bom ser humano, ajudar o seu semelhante, cuidar das pessoas, e aí sim você vai ter uma carreira brilhante na sua vida. Diga glória a Deus. É a carreira de ser um bom ser humano. Diga glória a Deus. Então esse pai, ele estava desesperado, mas Jesus estava ali para resolver o problema. Aprenda uma coisa: quem resolve o meu problema, seu, nossos problemas, é Jesus Cristo. Não é a religião, não é a placa da igreja. A igreja tal é uma boa igreja, a igreja A é uma boa igreja. Esqueça isso. Tire isso da sua cabeça. Deus levantou essa obra para limpar mesmo a sua cabeça, para passar uma vassoura para limpar a tua mente.
Quem liberta e abençoa não é igreja, placa, religião, é Jesus. Eu já falei aqui, volto a repetir, eu só tenho o nome da igreja aí fora, porque a lei portuguesa, e não só aqui, em qualquer lugar do mundo, exige um nome. Tem que ter nome a igreja. Não pode ser, é igreja, não pode, tem que ter um nome. Aí escolhemos Igreja da Vitória de Deus. Mas por mim não tinha nome nenhum. Por mim não ia ter nome nenhum. Por mim não ia ter só assim, ó, a casa do Senhor, acabou. Mas tinha que ter registrado o nome da igreja, tem que ter o registro. Mas o que salva é o Senhor Jesus, igreja. Estamos vivendo nos últimos tempos já. Estamos no final dos tempos. Temos que vigiar. Vocês me conhecem outros lugares que já estivemos. Eu não faço o trabalho como eles faziam antigamente. Campanha, voto, esquema, 7 dias não sei o quê, 3 domingo, 4 sábado, 4 não sei o quê. Aqui não tem nada disso. A gente vive um momento. O momento é agora, sábado, esse horário? Amém. Vamos pregar a palavra. Semana que vem, Deus proverá. Se Jesus não voltar, vai ter outra reunião. A gente não faz nada para prender você. Tem lugar que faz uns papéis, tem que vir 7 sábados. Se falhar um, perde a bênção. Onde está na Bíblia isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Se perde a bênção, se não vir, então eu perco a bênção, porque eu trabalho. Às vezes eu não venho, e aí? O pastor primeiro a perder a bênção, então. Isso é uma olha, desculpa a expressão, uma palhaçada com a obra de Deus. Jesus nunca fez isso. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Está na Bíblia isso? 3 domingo, 3 sábado, 3 não sei o quê. Esqueça isso. Viva é o momento. O momento é agora, na presença do nosso Deus. Esse negócio de esquema é só para arrancar o dinheiro do povo. Eu fico enojado com isso. Desculpa desabafar isso, mas é bom você ouvir isso. Aliás, é bom você ter um pastor que já foi de alguns lugares, que era de esquema, e já não faz esquema, para você ficar segurado na palavra de Deus. Ainda bem por isso. Eu perdi amizades por eu seguir essa nova linha que Deus me deu. Muitos pastores, no passado, quando abrimos a obra, falaram assim, você tem que fazer o trabalho igual dos outros. Eu falei, não vou fazer nada disso. Se é para fazer igual dos outros, prefiro não pregar mais o evangelho. Vou fazer o que Jesus ensina. E eu orei muito a Deus. Olha, vou te falar uma coisa. Foi difícil para eu mudar. Porque eu aprendi com eles. Os esquemas foi tudo lá. Infelizmente, aprendi as piores coisas. Olha só. Eu nunca fui malandro na vida. Mas quando entrei para a obra, em outros lugares, virei malandro. Olha só. Olha que, até falei, meu pai é policial, agora é reformado. Até meu pai falou, você nunca foi malandro. E entra numa obra e vira um malandro. Olha só. Pensa comigo, igreja. O senhor é GNR reformado. Ou seja, nunca fui malandro. Quando torna pastor, vira um malandro. Olha só, meu irmão. Meu pai ficou revoltado comigo e falei, realmente tem lógica. Foi, pai, mas a culpa não é minha. Igreja, foi difícil para eu aprender a pureza mesmo do Senhor Jesus. Mas Jesus me enxugou, me libertou e me salvou. Me deu uma nova mentalidade. Que eu estava habituado àqueles esquemas. Campanha, voto, e faz isso, e arranca um pedaço da folha da Bíblia, mete o seu nome, e vou levar no monte, e vou não sei o quê. Eu estava nesse esquema. E não foi fácil me libertar disso. Mas, estou liberto, graças a Deus. Quem percebe o pastor? Deus faz milagre ainda, faz ou não faz? Sim. Agora imagina se eu sou o cara do passado, com esquemas e tudo. Ninguém estava aqui mais. Porque afinal é tudo igual. É tudo farinha do mesmo saco. Tá vendo, igreja? Deus me libertou igual libertou esse filho aqui, Estava dominado. E o que o meu pai falou é verdade. Nunca fui malandro. Quando entrei na obra em outros lugares, virei praticamente um malandro. E pior, um malandro usando a Bíblia, olha só. Ou seja, um malandro que não usa a Bíblia é ruim. Mas não é tão grave como o malandro que usa o quê? Pelo amor de Cristo. Tá vendo como são as coisas? Deus me salvou, graças a Deus, igreja. Eu boto a cabeça no travesseiro e deito tranquilo. Durmo tranquilo, porque eu não fico assim, eu fiz uma senhora dar tudo que tem. Eu fiz uma senhora dar o ouro inteiro. Fiz uma senhora dar o salário todo. Graças a Deus não tem esse problema na minha cabeça. Estou tranquilo, graças a Deus. Quem percebe o pastor?
Então, igreja, ore por mim, para eu me manter sempre assim, em nome de Jesus. Estamos no fim dos tempos, é agora que é a hora da gente se santificar e viver o resto de anos que a gente tem, que são poucos agora, na presença pura do Senhor. Diga assim seja. Assim seja. Olha, eu fui me reunir com um casal na quarta-feira. Foi eu e a Daniela. Eu fiz 2 casamentos nesse ano. E nos casamentos que eu fiz, alguém viu e falou com outra pessoa e falou, olha, tem um pastor que faz casamento e tal. Eu fui conhecer o casal, vou fazer o casamento deles. Fui conhecer pessoalmente. Eu fiquei triste com uma coisa. Eles, pronto, me convidaram, já está tudo confirmado, vai ser 17 de maio do ano que vem, em Aveiro, Válega. Alguém conhece Válega? É uma cidade em Aveiro, próximo. Tem esse casamento e semana que vem vou visitar um outro casal que vai ser outro, já são 2 casamentos. Olha só, tem um amigo meu, que é o Janiel, que ele fala, ô Pedro, você está virando um santo casamenteiro. Eu falei, amém. Eu não sou Santo Antônio, mas sou São Pedro. Vai brincar com ele. Então, veja bem, sabe o que me deixou triste? É que eu perguntei, olha, por curiosidade, vocês procuraram algum padre para fazer o casamento? E ele, sim, procuramos. Então me diz aí o valor, porque eu estou na dúvida, eu queria saber qual é o valor que o padre cobra, porque eu sei que eles cobram, mas eu queria saber o valor. Vocês podem me dizer, vocês se importam? Sim, a gente fala, 600 euros. 600 euros. Só para ler uma palavrinha, eu vos declaro marido e mulher e tchau. 600 euros. Olharam para mim, pastor, e o senhor cobra quanto? Olha, não cobro nada. Porque o amor não se vende, o amor se dá. Tá vendo aí? 600 euros. E eu falei, e se eu não fizesse o vosso casamento, como é que ia ser? Como é que vocês iriam fazer? Tínhamos que pagar o padre para fazer a cerimônia, e se não fosse o padre, chamar alguém que faz celebrações. Alguém que nem fala de Deus, só lê lá algumas coisinhas e faz as celebrações. E o padre 600, se for uma empresa que mande alguém, é 800 euros. Quase, é um salário mínimo, o salário mínimo é 820. Olha só, igreja, virou comércio. O amor ficou o quê? Comercializado. Eu falei, não, eu não cobro nada. E a portagem, o gasóleo, não se preocupe, é tudo do meu suor, eu vou lá fazer o vosso casamento. Olha só como são as coisas. Alguém já sabia disso, que era esse valor? Quem sabia? Pronto, agora você já sabe. Tá caro 600 euros, pelo amor de Deus? Ou tá barato? Isso aqui não casa. Pô, olha, esse cara é por isso. É por isso mesmo, por isso que não casam. Então veja bem, por isso que eu digo, não é só onde eu tive que tem exploração, em outras religiões também tem. Então agradeço a Deus e peço a Deus, igreja, para me dar sempre saúde, para eu ter garra, força e vigor para ficar nessa fé até o último dia da vida. Que eu quero cuidar de você até o final da sua vida, até o último dia. Ou eu ir primeiro ou tu vai primeiro. Mas eu quero te ajudar até o último momento. Como Jesus fez com esse pai, que estava desesperado. Mas vamos ver o que aconteceu. O versículo 40 diz aqui, ó: roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Tá vendo? Não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traga o teu filho. Então olha para mim. Reparou a autoridade de Jesus? Jesus estava indignado, até falou, ó geração incrédula e o quê? E perversa. Até quando eu vou estar aqui sofrendo com vocês? Olha, traz aí o teu filho. Agora vamos ver o que aconteceu. O versículo 42. Quando se ia aproximando, o que diz aí? O demônio fez o quê? O atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. Olha só, Jesus falou, traga teu filho. Até agora o menino estava normal. Quando ia se aproximando, a Bíblia diz que o demônio entrou no menino e manifestou, e caiu no chão. Escuta o que eu vou lhe dizer. Repare numa coisa. Quando a pessoa está passando por problemas, a tendência é ela ficar para cima ou embaixo, ficar triste.
é ficar triste. No chão, é isso que o diabo quer. Que você fique no chão, debaixo dos pés dele. Mas é o contrário que você vai ficar a partir de hoje. Você vai ficar por cima e é ele que vai ficar, ó, debaixo dos seus pés. Diga glória a Deus. É você que vai estar acima da situação. Como eu falei no início, Deus está acima dos seus problemas. E você vai vencer em nome de Jesus. Para terminar, o versículo 43. E todos ficaram maravilhados diante da majestade de Deus. Olha, igreja, como servo do Senhor, eu declaro que muita gente vai ficar maravilhada com o que Deus vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus. Não importa o tempo, aguarde e confie em Deus, porque Deus dá descanso para as nossas vidas. Às vezes estamos tristes, estamos abalados com alguma situação, a gente pede a ajuda do Senhor, Deus vem e soluciona e traz calma para a nossa vida. Aqui eu tenho pessoas, várias pessoas, só não chamo aqui por causa do horário, que estavam em dilemas horríveis na vida e Deus tocou nelas e deu alívio para elas. Porque Jesus tem poder, não esqueça disso. Ele tem tanto poder que ele falou assim, ó, venham a mim todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não fala, venham a mim alguns, ou poucas pessoas, ele fala, venham todos, não importa a religião, não interessa. Quer ser aliviado? Jesus fala, venham até mim, que eu vos aliviarei. Sem campanha, sem voto, sem esquema. Ele fala, vem a mim, que eu vou aliviar. Acabou. Olha que maravilha. É o poder de Jesus dentro de nós. E é esse poder que está dentro de você. É esse poder que está conduzindo a igreja. A igreja não é vista pelo tamanho dela, não. É pela espiritualidade que está dentro dela. Não há um ditado que diz que os melhores perfumes estão nos melhores frascos? Então aqui é o perfume de Jesus. É pequenininha a igreja, mas é um perfume abençoado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Melhor estar num lugar pequeno que prega a pureza para você, que lhe prega a verdade, e você daqui a pouco vai para casa com o coração leve, poxa, Deus é comigo, Deus está acima dos meus problemas, eu vou ter vitória, Deus vai mudar a minha vida. É melhor isso do que você ir para casa com um envelope pensando, caramba, como é que eu vou cumprir esse voto? Para que eu peguei o envelope no altar, como é que eu vou cumprir? Eu falei que ia dar o salário todo e agora? Diga, está amarrado em nome de Jesus. Pois é, eu sei disso, que eu já atendi pessoas assim no passado. Pegavam, depois me procurar, pastor, e agora? Sabe o que eu falava? Rasga e joga fora, olha, segue tua fé que Deus é contigo. E pode, claro que pode, eu estou mandando, vai lá, rasga isso aí. Ah, mas outro pastor mandou, e não, esquece outro pastor, rasga e joga fora, senhora. Confia em Deus, Deus é contigo. E Deus vai lhe dar a vitória. Obreiros me procuravam, obreiros. Olha só, tá vendo como são as coisas? E eu ganhei o respeito deles por ser assim, por ajudar eles em nome de Jesus. E Deus está me usando para ajudar também você a abrir o seu entendimento. Então Deus está acima dos seus problemas, seja ele qual for. Descanse seu coração, viva um dia de cada vez, por favor. Não fica se estressando não, para quê? Eu era muito assim no passado, muito estressado, mas eu pensei, o que eu ganhei com isso? Quem aqui ganhou uma grande bênção com os estresses que passou? Levanta, vem aqui dar o seu testemunho. Já vou ligar o microfone. Tá ligado já. Tem alguém aí? Que com o estresse todo ganhou grandes bênçãos e vitórias? Vem dar o seu testemunho. Não tem ninguém. Sabe por quê? Porque o estresse não resolve nada. Mas se eu perguntar quem aqui Deus abençoou, mantendo a calma, a fé e a confiança no Senhor, todo mundo tem alguma coisinha para dizer. Alguma coisa melhorou, mudou. Por quê? Você manteve a calma, manteve o pensamento positivo e guardou a sua fé, como esse pai aqui. Esse pai começou triste, aflito e o final foi feliz. Está vendo aí? Ele encontrou Jesus, igreja. Se esse pai não encontrasse Jesus, já era o fim dele.
Mas no meio da tormenta, no meio do problema, ele fez o seguinte: eu vou buscar aquele que está acima dos problemas. Buscou, foi abençoado e está aí o resultado. E todo mundo viu a majestade de Deus. Repita comigo: todo mundo vai ver a majestade de Deus na minha vida. Diga assim seja. Amém? Fique em pé, por favor, em nome de Jesus.